Olá, estamos aqui para mais um episódio do LeiteCast com a nossa queridíssima Aparecida Souza. Ela que é formada em Administração e Ciências Contábeis. Ela vai nos dar umas dicas excelentes de como agir com nossas finanças. Bom dia, Aparecida. Seja muito bem-vinda. Olá. Pode se apresentar. Como já foi falado, né? Meu nome é Aparecida Souza, né? Sou formada em Administração e Ciências Contábeis. Vou contar um pouquinho da minha história, como se iniciou, né? E foi lá quando eu estava fazendo um curso de Técnico de Segurança do Trabalho. E um professor meu, Nilson Chaves, a matéria é sobre ergonomia. Ele me falava no início, eu tinha falado para ele que queria fazer Ciências Contábeis. Ele disse assim, não, Cida, faz primeiro administração, porque você tem uma visão de empresário. E logo quando eu terminei esse curso de técnico de segurança do trabalho, e eu fui fazer o vestibular para administração, né? E passei, né? E fui cursar. Só que durante nessa jornada, né, do curso de administração, consegui um emprego numa empresa, né, que eu já tinha noções básicas sobre faturamento, né, como a emissão de nota fiscal e tudo de um antigo trabalho. E quando eu fui concorrer a essa vaga sobre faturamento, né, chegou lá, já tinha preenchido, só tinha de assistente comercial. E eu vou ser sincera, eu não queria, que eu não me dou muito bem com vendas, né, não sei vender, né, eu não consigo transmitir, convencer alguém a vender, eu sei lidar muito com números, né? Então, quando chegou lá, mas eu, naquela época eu estava desempregada, eu disse, não, vou ficar nessa vaga porque eu sempre fui uma pessoa otimista, né? Eu disse, eu vou ficar com aquela vaga de faturamento. E quando eu fiz os testes e tudo, passei lá e era uma semana de teste. No terceiro dia do meu teste como assistente na área comercial, a menina do faturamento não se adaptou. Aí me perguntaram se eu queria treinar naquela vaga, né, de faturamento, né, que o fluxo lá nessa empresa era muito grande. Numa manhã eram 50 notas por dia emitidas, né, e a moça disse que não dava conta daquele serviço. Então, quando eu fui para lá, e a moça que estava me treinando, porque na época ela ia sair de licença por saúde, aí eu conseguia emitir as notas, fazer o despacho para a produção, para ir para a expedição, para ir para fora, né? Entregar para os clientes. Então, eu conseguia emitir as notas, conseguia emitir os boletos quando tinha boleto, e fazer todo o trâmite. Aí, foi só um dia de teste, e a moça falou assim mesmo para mim, aonde você estava, que eu ainda não tinha te encontrado, né? Eu achei muito interessante, porque eu sou muito dedicada no que eu faço, sou minuciosa, sou detalhista, né? Então, para mim, foi uma experiência muito grande. E lá, naquele lugar, eu quero conhecer a empresa como um todo, e como funciona o processo da empresa. Por isso que eu acho que o meu professor daquela época falou que eu tinha visão de empresário, né? Então, eu conheci todo o processo. Eu sabia da produção, da expedição, da área comercial, do faturamento que era meu, da cobrança, até eu chegar na contabilidade da empresa. Então, eu sabia lidar em todas as situações, até porque quando ela retornou da licença saúde dela, eu ainda estava galganhando, fazendo o meu curso de administração, né? Lá fazendo meu curso de administração, até eu chegar na área do departamento contábil da empresa, ajudar a contadora. E foi lá uma experiência muito maravilhosa, que lá eu me identifiquei, eu disse, não, é esta minha mesma profissão que eu quero ter, né? Então, só que eu esperei terminar, né, meu curso de administração. Quando eu terminei, né, e foi uma experiência maravilhosa neste lugar, né? Eu sou muito grata à dona, porque, como ela diz, passaram vários funcionários, mas até hoje tem gente na mesma função. E eu não, eu rodei em todos os setores, em 5 anos que eu trabalhei nessa empresa. Rodei todos os setores da empresa, então, aí só que eu na área da contabilidade descobri algo
que outro profissional não estava fazendo corretamente, mesmo eu não sendo formada em ciências contábeis. Porque no curso de administração a gente tem noções de contabilidade. Então foi um confronto com a contadora e por isso eu saí dessa empresa, né? Porque eu apontei algumas falhas que eu vi sem ter ainda as noções mesmo técnicas, mas aí quem sou eu, né, para questionar? E a dona me mandou embora. Nossa, uau, hein? E olha que ela não gostava, imagina se gostasse, né? Parabéns, muito, muito bonito mesmo. Bom, como tudo começou, né? A gente gostaria de saber como tudo começou. E, enfim, então você vai tirar aqui nossas dúvidas, né? Que eu creio que nós, como empreendedoras, né? Como até mesmo dona de casa, gostaríamos de saber como lidar com as nossas finanças, né? Com nossos gastos pessoais, né? Então, a primeira pergunta, lá vai. Isso é fato que dinheiro traz ou não traz felicidade? Bom, essa pergunta é bem polêmica, né? Sim. E dinheiro traz felicidade, sim. Mas eu tenho umas ressalvas sobre isso. Essas ressalvas, primeiro, para essa felicidade, a gente precisa entender o conceito. O que é a felicidade? A felicidade é um estado emocional da gente, que vai realizar os nossos prazeres, o bem-estar, sucesso, realizações, né? Então, o dinheiro ele vai te proporcionar. Vai você, por exemplo, quer realizar um sonho de comprar um carro, de uma viagem, né? O dinheiro te proporciona tudo porque é um estado emocional a felicidade. Mas o dinheiro ele compra tudo? Ele não compra tudo. Mas ele te proporciona só aqueles prazeres da vida que você quer alcançar, seus objetivos. Por isso que ele traz felicidade. Mas o dinheiro ele não compra tudo. Só não podemos ficar refém dele, né? Com certeza. Isso aí. Você sente medo ou angústia de conferir seu extrato bancário? Não tenho medo e eu aconselho todo mundo a olhar com frequência, né? Porque é aí que começam nossos controles sobre finanças. Por exemplo, assim, que não sei se a maioria das pessoas hoje fazem tudo pelo celular, né? Paga suas contas, né? Eu aconselho se foi um fluxo imenso naquela semana que você pagou das suas contas, né? No seu aplicativo, no celular ou no computador, você puxar seu extrato bancário. Porque lá você consegue analisar tudo que foi pago, quanto você tinha de saldo anterior e quanto você tem de saldo e principalmente as taxas bancárias do serviço do banco. Muito bem. Como podemos poupar todo mês? Isso é uma questão que é meio complicada, né? Como é que tu pode nos indicar como nós podemos fazer para poupar todo mês? O nosso dinheiro? Sim. O principal é você ter disciplina e foco. E o controle. Aí lá você vai começar. Posso explicar assim para vocês, né? Tem gente que não tem computador na sua casa e tem gente que tem dificuldade, né, de se adaptar ao computador e mexer no Excel. Eu tenho noções, mas eu sou ainda daquela que só gosta do meu caderninho. Um bloquinho de notas, né? Sim, aí eu consigo, né? O que eu digo para você? Você tem que ter em base qual é o seu rendimento tributário, o seu rendimento do seu trabalho. Mas você não tem que ver o bruto, é o líquido. Você pega lá, põe no seu caderninho, lá na sua planilha, o seu líquido. E você vai começar a destrinchar lá quais são as suas despesas fixas e variáveis. As fixas é uma forma bem simples que eu vou falar. Aquilo que você sabe todo mês, que é o valor certinho do seu plano de celular, né? Você consegue saber o valor exato que você vai pagar no mês. Seu plano de internet são as fixas. A variáveis é aquela que você não tem um controle do que é realmente que você... O supermercado, né? O supermercado, que eu posso dizer,
Gasto com farmácia também, né? Farmácia. Que a gente nunca prevê, né? Quando vai ficar doente, quando vai precisar. Tudo aquilo que você não tem um controle do fixo são as despesas variáveis, né? E o que eu posso dizer também para vocês sobre o principal cartão de crédito. Esse é o vilão da história. Exatamente. Eu não aconselho ninguém a ter mais de um cartão de crédito. Porque é aí que você se perde nas suas finanças, não consegue ter o controle. Porque você sempre tem em mente, meu líquido é esse. Mas eu já tenho as minhas despesas fixas e vou incluir as variáveis, né? E o cartão de crédito, tu tem que saber o teu limite, né? Até onde tu pode comprar e ter o controle das parcelas dentro dele, né? Não sei se é a palavra certa, eu sou muito metódica nas minhas coisas. Eu consigo separar lá meu cartãozinho de crédito, experiência própria, como pessoa física, pessoal minha, né? Eu pego lá e coloco tudo que eu comprei no cartão, até de uma vez e as parceladas, né? Mas a pergunta é, consegue poupar? Quando você tem um foco, a disciplina e o controle. E principalmente as tentações. Quais são essas tentações? É você achar que aquilo é necessário comprar naquele momento. Eu só compro o que é necessário realmente. Por isso que eu tenho um controle muito grande sobre as minhas finanças. Nossa, que tudo, né? Eu consigo ter esse controle, porque eu sei o que eu tenho já de parcelas no meu cartão e as fixas, e tenho que ter o controle das variáveis. Então, você sabendo isso, você vai ver, poxa, eu tenho tantas no meu cartão de parcelas, mas ele é de primordial comprar agora, ele pode esperar. Você tem que primeiro liquidar o que você tem de dívida para poder começar um outro episódio de dívida. Por isso que eu digo, as tentações são grandes, né? Aí, neste momento para você chegar a conseguir a sua reserva, você tem que começar a ter em mente, você pode começar com um valor pequeno, a sua reserva de emergência. Vou começar a guardar R$10 ou 20 que você vai conseguir. Esse dinheiro, você tem que saber que é uma reserva de emergência e você não pode gastar ele, de hipótese nenhuma. Você tem que depositar lá. Eu tenho 2 contas bancárias em bancos diferentes. Uma é conta corrente mesmo, que eu faço todas as minhas transações de pagamento, e uma poupança, que é essa poupança que eu consigo guardar lá, a minha reserva de emergência. Então, todo mês eu transfiro para lá aquele valor. Hoje eu já consigo um pouco mais, né? Eu comecei com R$10. Fui, e hoje eu consigo todo mês tirar R$100 do meu dinheiro, né? E guardar na minha reserva. Só que assim, eu guardei no lugar que eu possa, para minha mente, não vou utilizar aquele cartão de débito daquela conta. Por quê? Porque aquela é minha reserva de emergência. Não posso incluir ela nos meus gastos normais. Nossa, isso que é autocontrole, viu? Porque... Nossa, parabéns, viu? Estou aprendendo muito contigo hoje, nesse dia de hoje, né? E aqui também, como que nós podemos poupar dinheiro todo mês, né? Que foi feita essa pergunta. Como nós podemos diversificar nossos investimentos? Poderia dar uma dica? Podemos sim, mas eu vou falar de forma resumida que tem um investimento básico. Que qual é o seu banco? Você vai lá, começa com CDBI, CDB, LCI. São excelentes investimentos no momento para você. E eles são seguros, né? E é bom que você investe um valor e você pode resgatar ele. Só vai pagar o imposto de renda não sobre o que você investiu, sobre o rendimento que deu, sobre aquele dinheiro que foi investido. Nossa, que legal, né? Em vez de estar gastando, tu tá poupando, né? Fazendo com que o teu dinheiro venha se multiplicar cada vez mais. E quais são os indicadores precisos destacar para acompanhar nosso financeiro? Vou repetir essa pergunta. Quais indicadores preciso destacar para acompanhar nosso financeiro? Olha, os indicadores é você, como eu lhe falei lá, né?
saber mesmo quais são as suas despesas. Esse é um dos melhores indicadores para você começar a ter o controle financeiro. Bom, Aparecida, e como a gente pode fazer um bom fluxo de caixa? Fluxo de caixa, ele, uma forma bem, que eu posso dizer assim, bem simples, para qualquer pessoa ter. É o que eu falei lá na frente, né? É você saber o seu líquido e montar quais são as suas despesas fixas e variáveis. E dentro dele você consegue, acho que é melhor mesmo no Excel, porque você consegue colocar o seu saldo anteriorzinho lá, que sobrou do seu dinheiro, porque já começou a poupar, né? Aí você coloca o seu saldo anterior que sobrou do seu dinheiro, ou da sua conta bancária, pode fazer numa planilha só. Coloca lá e você começar a alimentar ela sobre o que são as suas entradas e saídas. Aí vai dando os resultados de quanto você tem do seu saldo. Isso é um fluxo de caixa básico para você saber. Entendi. Isso também vale para o empresarial? Sim, é o fundamental para o empresarial. Eu gostaria que você nos explicasse também o que é uma gestão financeira empresarial, né? Olha, a gestão financeira empresarial é para você ter o controle das suas despesas administrativas, operacionais, né? E você fazer o seu planejamento e a execução dela para poder você ter os bons resultados na sua empresa. Nossa, que bom. Que tudo, né? Quais indicadores preciso destacar para acompanhar o financeiro? Olha, nessa parte aí, até para o empresário que está começando, ele vem um programa de gestão. Por quê? Eu digo que ele tem que ter um programa de gestão. Nele lá ele vai ter o controle, né, das entradas e saídas, de contas a pagar e receber, né? Aí ele vai ter o controle da vida dele operacional como um empresário. Mas assim, o que eu posso explanar ainda mais sobre isso? Todo empresário, quando ele for começar, seja qual for o seu ramo de atividade, eu falo para quem quer começar em qualquer ramo de atividade, ele primeiro tem que conhecer o que ele vai fazer, né? Por exemplo, eu falo para todos os meus clientes, básico, a cabeleireira. Vou montar um salão, aí eu contrato a cabeleireira para ela lá fazer o corte, a pintura e tudo. Eu, como empresária, não vou executar, mas eu tenho que conhecer os produtos e os procedimentos. Para quê? Para mim poder saber o que ela está fazendo, como profissional, né, dela. Mas só que aí eu vou ter o meu controle financeiro sobre ele. Eu vou começar a precificar os produtos que ela está utilizando e quanto tempo ela leva para fazer aquele cabelo, quanta quantidade de material ela gastou naquele cabelo. Aí eu começo a ter meu controle das minhas dívidas no meu salão de beleza. Se eu começo, eu vou ter lá, se eu estou tendo lucro ou prejuízo. Entendi. Olha como é muito importante, né, ter o controle financeiro, né? E isso faz muita diferença, né? Tanto no meio pessoal quanto no empresarial, né? E só cortando aqui rapidinho uma experiência, uma situação, né, que aconteceu comigo e com meu filho. Meu filho tem 6 anos e ele assim muito, eu acho que ele vai puxar para essa área aí, né, de administrativo, enfim, ciência contábeis. E ele tem um cofre, né, tem um cofrinho. Então, todo ano nós viajamos nas férias e ele já faz a reserva dele, contando com as férias, com a viagem das férias. E aí tava tão quente, aí eu disse assim mesmo, poxa, Rodrigo, bora tomar um shopping. O shopping aqui no nosso estado é o geladinho aí pra fora, né, que chama. Ele disse, mãe, legal. Aí comprou, eu dei R$5 pra ele comprar. Ele disse, poxa, mãe, tá tão bom, né? Eu queria mais um. Eu disse pra ele, poxa, filho, bora comprar mais um? Aí ele pegou e disse mesmo, vamos. Eu disse, mas agora você paga, porque tem o dinheirinho dele. Ele foi lá e disse, não, compra pra mamãe também. Eu disse, não, mãe, eu não posso gastar muito. Eu vou comprar um e divido com a senhora, tá bom? Eu digo, nossa, como assim? Eu ia lá, tirava e compraria, porque eu não tenho muito controle com meus gastos. Eu vou confessar isso pra vocês, eu não tenho.
E o Rodrigo simplesmente tirou lá o dinheirinho do cofrinho dele, comprou o geladinho e dividiu comigo. Porque ele tem, né? Ele tem um propósito sobre aquilo, que ele precisava guardar, porque ele estava visando as férias do ano que vem e ele queria ter o dinheirinho, apesar dele não ter despesas pessoais, porque tudo sou eu que banco. Mas a visão dele foi muito bom, porque desde criança ele está aprendendo a ter disciplina com os gastos dele, com a economia dele, né? Isso foi uma lição para mim, dizendo, olha, Heloísa, tá vendo? Te espelhando teu filho, te policia mais, né? Porque eu gasto sim, às vezes eu até me aborreço comigo mesmo, né? Enfim, mas isso está sendo muito bom para mim, né? Eu aprendi com meu filho e estou aprendendo mais ainda contigo hoje aqui, né? É bom que ele já tenha consciência desde pequeno. E ele sabe o objetivo na vida dele que ele quer alcançar. Sim, sim. Isso é muito. Por isso que eu te falei lá na frente. Lá atrás, né? As tentações. Isso. Né? As tentações dele, né? Isso. Que tem, ele já tem, ele sabe o que ele quer alcançar. O limite dele, mas ele tem um autocontrole Exatamente. daquilo que ele pode gastar ou não, né? Se ele tem um objetivo, ele quer chegar lá, então ele tem que se controlar, tem que poupar. Eu achei isso fantástico, né? Para uma criança de 6 anos. Porque as crianças só querem saber de diversão, gastar, brincar, né? Se tem, se não tem, eles não se preocupam. Mas ele está focado, né? E eu achei isso muito interessante, né? Então, Aparecida, qual é a melhor forma de lidar com as despesas corporativas? Nas despesas corporativas, aí que vai entrar todo o controle financeiro. Por quê? Você tem que saber o operacional da sua empresa, o administrativo, que vai incluir dentro o planejamento e o controle do fluxo de caixa, né? Aí eu quero, por exemplo, aquele setor operacional, né? Numa empresa, por exemplo, da área de venda. Eu tenho que ver os meus gastos com aquela operação daquela atividade. Eu tenho que ver o administrativo, que eu posso dizer, as despesas do funcionário, até a retirada de prolabore do sócio, né? E também o papel que é comprado na empresa, o Tony, tudo são despesas administrativas dentro de uma empresa. E o operacional lá, o que é gastado naquela área de venda, com ele, no investimento dele, né? Aí você consegue ter o controle das suas despesas administrativas e operacionais dentro da empresa. Aí que vai entrar o fluxo de caixa. Ele sempre vai existir em qualquer momento de uma empresa. Por isso que eu te falei, tem que ter um sistema de gestão, porque você vai conseguir colocar suas entradas e saídas. O que são as entradas? As entradas é tudo que você comprou para a sua empresa, né? E vai ter que pagar elas. E são as entradas. Mas você comprou, mas tem que ter a obrigação de pagar. Então, num sistema de gestão, você consegue ter isso. Aí você dá a entrada na sua mercadoria, mas tem a obrigação de pagar. E que é o contas a pagar, que chama. E o contas de receber, que é a saída. É que você vendeu e tem que ter agora os a receber. Por isso que a empresa é importante ter esse programa de gestão. Porque muitas empresas elas só vendem e ela não tem um controle se ela recebeu daquela mercadoria ou não. E se for no cartão de crédito, principalmente, ela tem que puxar o extrato lá do cartão que é vinculado à sua conta bancária, né? Quanto se entrou na sua conta aquela venda e quanto ela teve de perda. Por quê? Toda administradora de cartão, ela tira sua porcentagem. Então, você tem que ver se aquela administradora de cartão é viável para você ou não, porque pode ser porcentagem muito alta e você não consegue, você só consegue ver de fato de direito todas essas despesas quando fazendo a contabilidade da empresa. Aí você consegue ver quanto você pagou de funcionário, quanto você pagou de imposto, quanto você pagou todas as suas despesas administrativas, quanto foi de compra, quanto foi de pagamento de fornecedor, quanto foi entrada de cliente, coisa, né? De recebimento de cliente e quanto foi o teu faturamento. É só na contabilidade que consegue ver, porque o contador ele dá para o dono.
né, o parecer, e através do nossa contabilidade que a gente faz, baseado toda a estrutura organizacional daquela empresa, aí a gente dá para o dono. Aí ele vai tomar a tomada de decisão dele. Ele vai conseguir ver, através dos relatórios que a gente entrega, como é que está a empresa dele, se está tendo lucro ou prejuízo. Aí que entra o administrador, que o empresário ele tem que ser um pequeno administrador. Ele vai tomar a tomada de decisões dele e vai fazer os cortes necessários para a empresa dele. Gente, nossa, eu já tinha aqui uma excelente contadora para minha empresa, viu? Porque, mulher, eu estou aqui passada com o teu conhecimento. Muito bom, né? A gente conhecer, né? A gente se permitir conhecer, né? Porque são tantas coisas que um empresário tem que estar por dentro, né? Tem que conhecer, tem que, né, se dedicar. E muitas das vezes a gente é leiga nesse assunto. A gente acha que é só colocar, vender pronto, mas não é bem assim, né? Tem toda uma questão por trás, né? De toda a venda, de toda a empresa, até mesmo quantas pessoas, como tu mesmo falou, né? Nós temos que ter um controle, tem que ter um equilíbrio em tudo, né? Isso. E é bom, assim, eu vou frisar outro ponto que você falou desse controle, né? O primordial que é empresário nunca se mistura despesas pessoais na conta da empresa. Ah, eu sou dono desta empresa, todo o lucro da empresa é meu. Não é seu, mesmo que você seja o dono da empresa. A empresa é sua, mas o dinheiro é da empresa. Todo o lucro é da empresa, não seu. Por isso que a gente recomenda fazer a retirada de Plorabore, né? O que é essa retirada? Você não está lá integralmente na sua empresa trabalhando. O que eu aconselho? Ver a base das suas despesas pessoais, quanto você gasta na sua casa, e faz mais ou menos a sua retirada. Aí, mas eu quero ter o lucro sobre a minha empresa. Você pode fazer no final do exercício, através da contabilidade que eu falei, né? Você vai ver se teve o lucro e você faz a sua distribuição de lucro. Você pode tirar o lucro da sua empresa, mas você só vai conseguir tirar este lucro se ela está no ponto positivo. Se ela estiver no vermelho, não é viável. Aí tem toda uma estrutura quando tira o lucro da empresa. Você informa, conforme for o regime tributário da sua empresa, né? Se for empresas do Simples Nacional, você informa na DEFIS. Toda empresa tem sua declaração de imposto de renda jurídica. O Simples Nacional é a DEFIS. E lucro presumido, lucro real, é o SPED, o famoso SPED que a Receita pega aí a maioria das empresas. Porque o SPED fiscal e o contábil é tudo que tu fez na tua empresa, que você vai colocar na contabilidade e transmitir para a Receita o que aconteceu durante todo aquele exercício na empresa, né? Aí você transmite que você fez a sua retirada de lucro, né? Distribuição de lucro. Você vai lá para o seu imposto de renda, pessoa física. Você vai informar o seu imposto de renda, mas o que é bom que os lucros da empresa não é tributável, ele é isento. Por exemplo, eu tirei uma distribuição de lucro de 50 mil. Eu não vou pagar imposto sobre os 50 mil, só pelas minhas retiradas de Plorabore. Se vai ser a pagar ou a receber. Aí volta a te falar lá sobre aqueles rendimentos que você me perguntou. Ele também informa no imposto de renda. Todo investimento que você tem na sua conta, até seu saldo bancário no final do exercício, os bancos informam o Banco Central. E o Banco Central informa a Receita Federal. Então, nós somos, quem tiver o saldo a partir de R$ 143,00 na sua conta bancária, já está obrigado a informar o imposto de renda. Mas a maioria das pessoas não fazem isso. Se você tem investimento, tem aplicações, tudo é informado no imposto de renda. Muito bom saber disso. Como montar um bom planejamento financeiro para a empresa? Esse planejamento, como eu já te falei, né? O principal é a tua gestão. Você consegue montar seu plano planejamento. Você vai, como eu disse, conhecer o seu produto, sua atividade econômica, vai ver todas as suas entradas e saídas,
principalmente seu regime tributário. Porque tem empresas que, vou começar no Simples Nacional. Às vezes, para aquela atividade econômica, o Simples Nacional não é viável, é o lucro presumido. Então, por isso que tem toda uma estrutura organizacional antes de abrir seu negócio, você já faz seu planejamento financeiro, incluindo até o seu planejamento tributário dentro dele. Entendi. Bom, vamos sair um pouquinho aqui, né, das finanças e falar um pouquinho sobre a Aparecida, né? Quem é essa mulher? Quem é a Aparecida? Nossa, você fez agora me lembrar a minha infância. Quando você fez perguntar sobre quem é Aparecida. Eu me lembro que eu era muito taxada na minha família como pateta, né, burra, idiota, que me chamava. Você não consegue ir nem na padaria comprar algo, né? E uma cena mais forte de toda a minha vida, que foi mais assim, a minha família, da parte paterna, né? Eu me lembro quando eu repeti a 5ª série, eu vinha chegando na casa da minha avó, que hoje está na glória, né? E aí eu escutei minha tia falar assim mesmo: a Aparecida ficou reprovada. Ela nunca vai ser ninguém na vida. Nossa, que pesado. Né? E quando eu vi aquilo, eu falei não falei nada para ela. Apesar de eu ter uma personalidade muito forte, não falei para ela, mas eu falei para mim mesmo: eu vou ser alguém na vida. Eu disse: eu nunca mais vou repetir de ano. Porque, por incrível que pareça, eu tinha dificuldade em matemática. Né? E a minha mãe pagava aula de matemática para mim. E eu ficava assim, apavorada com o meu professor. Quando eu errava uma questão, ele passava 10. 10, para se cada uma questão que eu errava, ele passava 10 para me refazer. Tudo de novo, né? E foi assim que eu fui melhorando na matemática, através desse meu professor lá na minha infância, né? E desde aí eu nunca mais repeti de ano. Eu podia até ficar em recuperação, mas eu não repeti e disse que eu ia ser alguém, né? Me formei em administração, fiz ciências contábeis depois, né? E acreditei as matérias porque dá para acreditar, e hoje sou formada. E hoje essa pessoa vem me pedir ajuda, né? E por isso, assim, não é que eu me engrandeci, sabe? Que eu acho que a gente não deve dar ouvido para as pessoas, te diminuir. Palavras negativas, exatamente. Né? O mundo dá muitas voltas, exatamente. Né? Que bom que tu não te prendeu, aquilo tu não absorveu para ti, né? Aquela palavra negativa. Aquilo te impulsionou a ser quem tu é hoje, né? Está onde você está, porque você é uma excelente contadora, né? Você, nossa. Eu digo assim, eu vou falar uma experiência também que serve para qualquer profissão. Quando eu estava lá naquela empresa que eu rodei em todos os setores, eu deixei me engrandecer aquilo. E um dos fatores não só foi por ter descobrido algo sobre a outro profissional ter feito, foi a minha soberba. Porque eu comecei a humilhar meus colegas de trabalho por saber lidar em todos os setores da empresa. E quando eu fui demitida, e uma das coisas ela falou que foi isso. Isso serviu da minha vida hoje em dia, não deixar o poder do cargo, da função, o conhecimento, te engrandecer. Porque eu falo hoje que todo o conhecimento que eu tenho, eu dou glória a Deus. Porque eu digo: Senhor, vem de ti. Eu disse: nunca mais na minha vida eu vou ser arrogante, soberba, por ter um conhecimento mais do que o outro, né? Então, hoje, tem meus colegas da área, que eu sou nova, eu tenho 7 anos como contadora. Então, meus colegas que têm há mais tempo, eles falam: nossa, Aparecida, hoje você sabe mais do que a gente, porque eu abri mão. Eu abri mão de, às vezes, de assistir alguma coisa, um passeio para estar estudando. Porque para você se tornar um grande profissional, você tem que fazer, estudar, executar várias vezes aquela mesma coisa, até você se tornar excelente. Muito bem. Né? Olha só que história, né? E outra pergunta,
o que o Lady Club significa para ti? Qual foi ou qual é a importância desse clube na tua vida? Olha, quando eu fui convidada, eu sou só consumidora da Acme, eu confesso, como eu te falei, eu não tenho dom de venda, né? Eu não sei se é dom, eu tenho que ter uma estratégia, mas eu não consigo vender. Eu sou consumidora e a Lady Club, eu vendo as outras mulheres lá naquele meio, eu vou ser bem sincera, não sou muito vaidosa, né? E eu não sou muito vaidosa, eu também não sou muito feminista que falam, né? Eu sou meia, é até engraçado, meia ogra, né? Nas coisas até de se vestir. E ela fez eu me tornar mais agradável, aparentemente bem vestida, né? Saber se comportar na postura. Foi isso que me chamou, e também a cumplicidade, uma ajudar a outra com a sua experiência. Ai, que legal, né? A Lady Club sempre ali, Nossa. né, nos incentivando, impulsionando, né, a nos pôr melhor, né, mudando as nossas, né, enfim, nossos comportamentos, né, para melhor, né? Eu creio que cada uma de nós entramos de um jeito, mas nós não vamos não sair, mas nós não vamos continuar da mesma forma que entramos. Cada dia a gente aprende alguma coisa, né? Acrescenta algo para a nossa vida. Eu aprendo muito contigo, com as outras meninas também, né? Então é uma aprendendo com a outra. Exatamente. Né? E vamos fazer aqui um bate e volta rapidinho. Né? Antes de você, esse bate e volta, você falou em ajudar. Me recordou outra história minha, já na área de ciências contábeis. Quando eu estava iniciando na área de... Nem todo contador gosta de fazer a contabilidade, que são os lançamentos contábeis. Por quê? Você vai pegar toda a documentação da empresa e jogar para o seu sistema, né? Hoje já existe que o banco libera um extrato bancário em um arquivo OFX que você consegue importar, né? Todo o extrato por sistema, você vai sabendo lá só o que é o débito e o crédito da empresa. Então, foi uma maravilha. Essa profissional, disseram que ela era uma das melhores aqui em Belém como contadora de lançamentos, né, contábeis, e ela é especialista na área de banco, ela faz para banco mesmo, contabilidade para banco. Então, me disseram, vamos lá com a fulana de tal, e eu fui com ela. Já fui nervosa, porque me falaram que ela diz mesmo quando está tudo errado e tudo. Quando chegou lá, eu levei meu balanço, né, para ela analisar da primeira empresa que eu peguei e fiz. Eu estava iniciando na contabilidade. Quando eu cheguei lá, ela falou, tá errado aqui, tá errado aqui, tá errado aqui. Aí ela disse, corrige isso. Assim. Aí eu disse, beleza. Aí ela disse assim, tu já tem muito tempo na área? Eu disse, não, eu acho que eu tenho... Nessa época que eu procurei ela, eu estava com 2 anos na área de ciências contábeis, né, fazendo lançamento. Aí eu disse, não, tenho 2 anos na área. Ela disse, sério, 2 anos? Eu disse, por quê? Porque eu encontrei só 3 erros. Perto de outros profissionais que têm mais tempo. Quando eu chego aqui só para me revisar, tem muito erro. Então, para mim, aquilo foi gratificante. Nossa. Foi muito gratificante que eu ter errado só... Ela conseguiu ver no meu balanço só 3 erros. Né? Então, mas voltando, não deixei aquilo me engrandecer. Eu disse, então eu vou melhorar cada dia mais. Isso. E foi quando eu fui estudando, porque cada empresa é uma estrutura de balanço diferente, porque é conforme a atividade econômica da empresa, né? Conforme o ramo de atividade. Então a gente cria o plano de contas conforme a atividade econômica da empresa e vai surgir nos documentos, a gente vai montando o plano de conta da empresa para apresentar para o dono. Entendi. Sim, voltando lá para o nosso bate-volta, né? Deus para ti. Ele é tudo na minha vida, sem ele eu não sou nada. Família. Como ele fala, meu maior patrimônio. Aparecida para Aparecida. Hoje eu digo que me tornei um ser humano melhor. Cada dia eu estou em construção. E a profissional? A gente erra, mas tem como corrigir, porque a gente somos um ser humano. Nenhuma profissão vai dizer que você é 100%. Mas quando eu erro, eu assumo meus erros perante o cliente, os riscos, os danos, e tento corrigir. E tento melhorar cada dia mais. É isso aí.
Bom, o nosso bate-papo de hoje foi com essa mulher maravilhosa, Aparecida Souza, né? Essa profissional excelente na área, né, no que ela faz, né? E eu espero que ela tenha nos ajudado, né? Ajudado vocês também em casa a tirar as suas dúvidas, a poupar mais, né? E ter um controle financeiro melhor, né? Então, você gostaria de deixar algum depoimento, né, para essas mulheres e os homens também que estão em casa nos assistindo, a respeito desse aprendizado, né, que tu veio deixar para nós aqui? Sim, que eu posso dizer que hoje a gente quer realizar todos os nossos sonhos, né? Mas só que a maioria não se planeja. Então, dependente de qual é o seu poder executivo, você tem que começar a se educar financeiramente, né? Você tem que começar a ter o controle financeiro, de ver o que é necessário naquele momento, se não é. Eu vou contar rapidinho uma experiência que a minha filha me desestruturou financeiramente. Então, eu tive que abrir mão de algumas coisas minhas para me reestruturar de novo financeiramente. Eu cortei um monte de coisas que estavam incluídas nas minhas rotinas, né? Do dia a dia, abrir mão de um curso, parei um curso para conseguir pagar as dívidas. Eu tinha todo mês eu comprava algo que eu gostava de alimentação, né? Assim, supérfluo, né? Às vezes eu gostava de comprar um pote de sorvete. Então, eu abri mão de várias coisinhas para me poder me planejar financeiramente, sair daquele vermelho. E eu consegui, graças a Deus, me equilibrar em 3 meses. Fiquei de 3 a 4 meses no vermelho, mas agora, quando eu fechei, eu fechei, quando eu olhei meu extrato bancário, eu disse, nossa, e a minha conta do banco e o meu cartão de crédito, eu disse, nossa, estou feliz porque eu consegui me erguer de novo, né? Então, a gente tem que ver quais são os nossos objetivos. Se você quer, você tem que, como eu disse, pegue lá, anota tudinho. Até que você vai no supermercado, seja qualquer coisa, qualquer lugar, chega lá, eu tenho uma caixinha que eu deixo todas as minhas notinhas fiscais, né? E durante a semana eu vou lá alimentando, ou a minha planilha, o meu caderninho e anoto. Então, o que eu deixo para vocês, que dá para poupar dinheiro, dá sim, se a gente vê o que é necessário, né? Dá para poupar sim. Quando você lá na sua reserva guardar aquele dinheirinho, olha, eu vou te dizer sincero, eu tinha uma reserva em outro banco, que eu nem sabia que eu mais já tinha aquele banco. Foi só quando eu fui fazer um investimento, que eu fui lá naquele banco, que eu adorei fazer um investimento neste banco, que eu fui lá e vi que ele disse, mas você já tem uma conta aqui, tinha um bom dinheirinho alto. Porque eu fiz a reserva lá também de emergência e não sei como apagou da minha mente. Porque eu digo que aquele dinheiro lá não é meu, é da reserva de emergência, né? Então, quando eu fui lá, eu aproveitei que aquele dinheiro, né, sair, para vocês fazerem esse tipo de investimento, não pode ser em poupança, tem que ser em conta corrente. Então, eu transformei para conta corrente e fiz esse investimento neste banco, né? Então, para você que quer começar a investir pequeno, tem um Tesouro Nacional, né? Eu aconselho lá, já fiz a simulação, tá? A parte do Tesouro Direto, que você pode investir com 300, 100 reais, e 100 reais mensais, ou 50, investir, é o Tesouro da Selic. Eu indico para todos este Tesouro da Selic, porque lá você faz a simulação de quanto você vai investir naquele momento. Eu fiz a simulação de 500 reais, eu comecei a investir com 500 e mensal 100 reais. Daria em torno de quase 4 mil reais em 2 anos. E é o imposto de renda, que é devido, R$ 57 reais. Mas é bom que esse Tesouro da Selic, você tiver numa situação bem de emergência, que você quiser pegar aquele dinheiro, você pode resgatar ele em qualquer momento. Então, quem quer investir, eu indico o Tesouro da Selic. Olha aí, ó. Segue essa dica aí da Aparecida, viu? A Yumi já está preparando ali o dela para fazer esse investimento. Então, minha linda, só tenho que agradecer, tá, por sua
presença aqui conosco, pelo seu conhecimento. Você veio compartilhar conosco, né, um pouco do seu conhecimento. E foi um prazer, né, estar contigo mais uma vez, tá? E é isso. Ladies maravilhosas, vocês em casa são todas ladies também. Esse foi o nosso podcast, né, o Ladycast de hoje. Muito, muito obrigado. E onde se alguém precisar da tua consultoria, falar, né? onde é que podemos te encontrar? Isso, né, meus escritórios de contabilidade com a minha amiga, né, Rosário, nós somos parceiras, né, somos uma ajuda a outra, né, nós estamos nessa parceria aí quase acho que uns 8 anos juntas, né, fica aqui na Mário Covas, tá, no 2188, na sala B, nos Altos. É um ponto de referência aí, tem a loja Americanas e o Econômico, né? Sim. E eu deixo aqui para vocês, né? Como eu sou cristã, né? Eu tiro um por mês. Eu dou uma consultoria de graça, eu faço algo de graça, que não é de graça, a gente chama na nossa área de pro bônus, né? Eu dou um pro bônus por mês. Para quem tiver com dificuldade, eu vou lá e ajudo. Até para quem é MEI. Às vezes não consegue um MEI diferenciar dele como um MEI, empresário individual, como pessoa física. Eu dou essa consultoria. Olha que bom, viu? Aqui na Mário Covas, 1128, né? 2188. 2188, Sala B, tá? Altos. Bem facinho de encontrar, ao lado do Econômico, né? Nós temos a nossa rede social também, que é MR Serviços Contábeis. Legal, que bom. Pois é, vocês precisando, tá? Uma consultoria, conte aqui com a Aparecida Souza e a sua amiga. Então é isso. Nós estamos encerrando hoje, né, por aqui. Vá lá, faça a sua inscrição, se inscreva, ative o sininho, porque cada semana tem conteúdo maravilhoso para cada uma de nós, tá bom? Esse aqui é o nosso Ladycast. Estamos ficando hoje por aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês. Todos uma excelente semana, né? Eu agradeço a oportunidade também. Tchau! Tchau!